Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a esse refúgio, de paz, de harmonia espiritual. Possamos todos nos sentir aqui bem à vontade, buscando sintonizar com essas forças espirituais, com esses amigos que procuram transmitir a cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, eu vou ler essa pequena mensagem de autoria do Espírito Emmanuel, que tem como título O Selo da Paz. E ele vai dizer assim: no trânsito da vida, quando te apareçam entraves e fracassos, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será com o desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentaste algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo a nódoa de sombra. Se sofreste prejuízos de ordem material, não será parando em acusações e gritaria que conseguirás restauração dos próprios recursos. Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e exigências. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada a ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo da cura. Cultivando paciência no cotidiano, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que porventura te agridam à existência. E isso acontece porque as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Então convido a todos os irmãos para que nesse instante possamos elevar o pensamento em prece, buscando a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso amigo de sempre, à equipe espiritual, ao nosso anjo guardião, pedindo, Senhor, que as tuas bênçãos de paz, de harmonia, possam chegar à nossa mente, ao nosso coração, transmitindo-nos tudo aquilo que se faça necessário para o nosso equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Que possam os mentores espirituais terem condições de transmitir-nos as inspirações, as orientações, para que possamos compreender as reflexões desta noite, assimilar os ensinamentos desses espíritos amigos, para que na nossa rotina diária possamos vivenciar todas essas leis que o nosso Pai nos trouxe como roteiro de felicidade. Por isso, Senhor, contando com a tua inspiração e em teu nome, é que iniciamos as atividades desta noite. Meus irmãos, então para a noite de hoje, nós vamos trabalhar esse tema, Eurípides Barçanufo, apóstolo de Jesus. Eurípides foi um grande espírita, um grande médium e principalmente um homem de bem, um homem que viveu o Evangelho de Jesus na prática,
E das reflexões ou de alguns elementos biográficos que a gente vai trazer, talvez eu gostaria que ficasse apenas uma frase, se tudo o resto for esquecido. A orientação de Eurípides: faz o bem que puder e confia em Jesus. Faz o bem que puder e confia em Jesus. No mais, são informações que a gente vai buscar trazer aqui para conhecer um pouco mais deste apóstolo de Jesus que esteve nas terras mineiras, nas terras brasileiras, no século passado, e que testemunhou o Evangelho em plenitude. Então, quando a gente fala desse espírito de Eurípides Barçanufo, rapidamente trazer aqui algumas reencarnações desse espírito, algumas experiências que ele já esteve aqui no plano físico, para a gente ver que já é um espírito trabalhador de Jesus há muitos e muitos séculos. E as informações espirituais dão-nos conta de uma reencarnação que ele teve, um personagem lá, Marcos, e ele viveu numa comunidade do povo essênio. E esse povo, ele já esperava a vinda do Messias, a grande estrela, né? Eles já tinham isso como certo e aguardavam ansiosamente a encarnação então de Jesus. E Marcos então é um jovem que depois vai se destacar e vai ser o líder daquela comunidade. E contam os relatos espirituais que em certa ocasião Jesus foi até esta comunidade antes mesmo do trabalho de pregação propriamente dito, quando Jesus ainda era jovem. E ele transmitiu vários ensinamentos, várias orientações, e disse a Marcos sobre a sua missão, sobre a sua tarefa. Porque várias das ideias que aquele povo defendia eram ideias cristãs, que a gente defenderia hoje. E Marcos passou então a ser um divulgador dessas mensagens, dessas orientações. E acabou sendo queimado numa fogueira na cidade de Nazaré, justamente a cidade onde Jesus nasceu. Depois, no século II, ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, que era um pupilo de João Evangelista. E ele teve contato com aquelas cartas que João Evangelista escrevia e tal, e foi muito atuante novamente agora no movimento cristão. E novamente foi martirizado. Depois, os relatos espirituais vão nos falar de uma nova reencarnação dele como um escravo chamado Rufo, que está bem descrito no livro Ave Cristo, de autoria espiritual do Espírito Emmanuel. E lá ele era um escravo na região das Galhas, né, na França atualmente, e era fiel ao Cristo. Até que no final da sua existência ali, final porque ele tinha ou duas opções, ou ele renegava Jesus, ou ele iria ser morto pelo seu patrão, que não admitia que ele fosse cristão. E ele manteve-se, disse que não podia negar a fé em Jesus, e foi novamente martirizado por sua fé. Depois, no século XVIII, ele vai vivenciar a personalidade então de Johann Caspar Lavater. Ele foi um pastor suíço, era poeta, filósofo, teólogo, e era amigo de Pestalozzi, que foi um grande educador e que trouxe grandes avanços na área da educação. E Lavater, depois de desencarnar, participou da codificação da doutrina espírita, contemporânea lá na época de Kardec. Bom, então sobre alguns dados biográficos sobre Eurípides.
Ele nasceu então na cidade de Sacramento, no dia 1º de maio de 1880. E ele nasceu numa família pobre, com vários... Caiu... Vou deixar que está na gravação, não tem problema. Ali ele pega. E ele nasceu então numa família com vários irmãos, uma família pobre, e desde menino ele demonstrava o seu coração nobre, a sua vontade de fazer o bem, de auxiliar. Então ele aproveitava aqueles momentos que ele tinha de criança, ia na estação ferroviária levar as malas para as pessoas, auxiliar. E os trocados que ele ganhava, adquirir livros. Ele tinha uma grande vontade de ser médico, desde de pequenininho. Os anos passaram, o pai dele se desenvolveu um pouco mais financeiramente, numa casa de comércio, e ele teve a oportunidade, em 1902, de ir estudar no Rio de Janeiro, fazer medicina. Mas a mãe dele tinha uma doença que proporcionava vários ataques, como se fosse uma epilepsia, tinha desmaios e tal. E quando ele percebeu que o fato dele se afastar dela e ir para o Rio de Janeiro a deixava com a saúde debilitada, piorava o seu estado, então ele desistiu desse empreendimento. E como ele era um espírito muito inteligente, desde cedo, ele auxiliava os colegas na realização das tarefas, aprendia muito rápido, até que um dia os professores disseram, nós no colégio não temos mais nada para te ensinar. O que é uma coisa bastante sui generis, né? Então era de uma inteligência prodigiosa. E ele vai então exercer a profissão de professor. E em 1902 mesmo, ele funda então o Liceu Sacramentano. Ele funda também uma farmácia homeopática, né, para auxílio aos doentes lá de Sacramento e da região. Ele vai se converter ao espiritismo entre os anos de 1903 e 1905. Foi vereador entre 1904 e 1910. Aquele político que a gente precisava bastante ter hoje, né? Político que fez muito pela cidade durante o seu período de mandato. E em 1905, já espírita, ele funda o Centro Espírita Esperança e Caridade, por orientação do espírito Bittencourt Sampaio. Ele funda então o Colégio Allan Kardec, no lugar do Liceu Sacramentano, em janeiro de 1907. Depois a gente vai ver alguns detalhes desses eventos. E ele desencarna então em 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. E para a gente entender a figura de Eurípides, a gente precisa entender e conhecer um personagem que foi muito importante na vida dele, que era o tio dele, o senhor Mariano da Cunha Júnior. O senhor que era chamado carinhosamente de Senhor Mariano. Esse senhor Mariano, ele trabalhava com o Frederico Peiró, na cidade de Peirópolis, que hoje é um bairro de Uberaba. Depois ele tentou fazer alguns empreendimentos no comércio e tal, mas não deu muito certo. E acabou que ele teve que retornar a Sacramento, onde ele foi viver na Fazenda Santa Maria, que era a fazenda dos avós da sua esposa. E aí que é interessante, que depois que ele se instala na fazenda, começaram a acontecer fenômenos paranormais, fenômenos físicos. Então eram portas que começavam a bater, se ouvia no telhado como se fosse chuva de pedras, e não estava chovendo, não tinha nada. As frutas, as coisas que estavam em cima da mesa, de repente eram jogadas no chão.
apareciam marcas de mãos sujas de barro nas roupas das pessoas. As pessoas ouviam vozes, né? E imagina, numa fazenda, naquela época, o que isso não representava, né? Em termos de medo, de pânico para aquelas pessoas. E aí chamavam os padres e aquilo não era superado, aquilo não se modificava. Mas então o senhor Mariano, ele lembrou-se do seu ex-patrão, que era o Frederico Figner, o Frederico Peiró. E o Frederico Peiró, ele era espírita. Frederico Peiró conheceu o espiritismo, ele era um imigrante espanhol, num dia que um amigo dele convidou ele para assistir uma sessão mediúnica. E na sessão mediúnica, incorpora na médium a mãe dele e começa a falar em espanhol. E as pessoas lá não entenderam direito o que aquele espírito falava, mas ele entendeu, conseguiu se comunicar com a mãe dele, e aí se converteu então ao espiritismo. Então o senhor Mariano vai procurar o Frederico, pedindo ajuda, porque eles estavam perdendo até a saúde mental com aqueles fenômenos, né? Estavam muito assustados. E o Frederico diz que aquilo lá não eram coisas do demônio, que aquilo eram eventos provocados por espíritos, que provavelmente haviam médiums naquela fazenda e que eles deveriam trabalhar, educar essa mediunidade. Então o Frederico Peiró vai auxiliar a eles para que eles comecem as reuniões mediúnicas, e eles fundam então, em 28 de agosto de 1900, o Centro Espírita Fé e Amor, que é essa foto que tem ali, que existe até hoje lá nessa fazenda. Fica cerca de 40 quilômetros da cidade de Sacramento. Então eles começam a trabalhar a mediunidade, os espíritos começam a se comunicar, e aqueles fenômenos físicos cessam, porque era uma forma da espiritualidade chamar a atenção para a missão que aquelas pessoas que estavam encarnadas ali tinham. Mas o Eurípides achava aquilo muito esquisito. E ele, conversando, ele gostava muito do tio dele, mas ele dizia para o tio dele: larga dessas coisas de espiritismo, isso aí não é coisa de gente correta. Havia muito preconceito na época, e ele não conhecia, né? E o tio do Eurípides, sempre quando dormia na casa lá em Sacramento, da família, da irmã, no caso, ele dormia então no quarto de Eurípides. E eles ficavam muitas vezes debatendo e conversando, e Eurípides tentando convencer o tio a abandonar o espiritismo. E o tio uma vez disse para ele: olha, eu sou um sujeito simples, eu não tenho estudo, eu não tenho como argumentar com você, mas eu vou te dar esse livro aqui, chama-se Depois da Morte, de Leon Denis, para que você leia, para que você conheça mais sobre o espiritismo. E é interessante que Eurípides começa a ler então um livro, Depois da Morte. E ele vai se encantar com os conteúdos filosóficos do livro. Vai ver que havia no espiritismo muito mais de conhecimentos, de aprendizados do que ele imaginava. E vai ficando mexido com aquelas informações, com aquele conteúdo. E aí, numa sexta-feira santa de 1904, ele vai com um amigo até a fazenda Santa Maria, onde eles tinham as reuniões mediúnicas periódicas. E é interessante que ele chega lá, e ele senta, então, e respeitosamente assiste a prece de abertura. Depois o senhor Mariano fez lá uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, falou um pouco sobre aquele texto, para depois iniciar a parte prática, a parte mediúnica. E aí Eurípides pensou:
Se os espíritos podem, então, se comunicar, eu quero que João Evangelista fale sobre o Sermão do Monte através do médium Aristides, que era um médium que estava sentadinho lá. Ele conhecia aquelas pessoas da fazenda. E o Aristides era um senhor assim, analfabeto, muito simples, de pouca cultura. Muito bem. Dali em instantes, o médium Aristides se levanta e começa a falar sobre o Sermão do Monte de uma forma brilhante, profunda, coisas que ele tinha muita curiosidade de entender o Sermão do Monte que ele não entendia. E aí termina a fala falando João, o evangelista, se identificando como o Espírito. Aí ele não tinha mais como duvidar que o fenômeno era autêntico, porque exatamente aquilo que ele havia solicitado havia acontecido. E ele vai ficar então cerca de 90 dias ali naquela fazenda, e nesse período a espiritualidade vai transmitir para ele as informações a respeito da missão que ele tinha. E vai então haver a eclosão de várias mediunidades. E o São Vicente de Paulo vai se comunicar dizendo que era o seu mentor espiritual e vai anteceder, você vai ser abandonado por todas as pessoas, você vai ser ridicularizado, vai ser criticado, mas nós estaremos contigo. E aí então a gente vai ver que as principais mediunidades descritas por Kardec no Livro dos Médiuns foram desenvolvidas e demonstradas por Eurípides. Mediunidade de cura, mediunidade de audição, vidência, intuição, psicografia, médium receitista, bicorporiedade. E ele vai receber mensagens, vai psicografar mensagens de uma série de espíritos nobres. E estão lá descritos Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, Paulo de Tarso, Victor Hugo, Tiradentes, José do Patrocínio e muitos outros espíritos. E ele passa, então, a usar essa mediunidade para fazer o bem. E aí começam a surgir pessoas e mandando cartas e vindo a Sacramento, porque essas notícias das curas, do receituário mediúnico vão se espalhando, e ele passa então a trabalhar incansavelmente para o auxílio dessas pessoas. E aí fazendo um parênteses em relação ao trabalho como educador de Eurípides. E esse é o Colégio Allan Kardec. E é interessante que quando ele era então professor no Liceu Sacramentano, quando ele se torna espírita, os professores foram embora, os alunos foram embora, a pessoa onde alugava o prédio do colégio levou os móveis, as carteiras embora, porque acharam, o professor ficou maluco. E ele conseguia sobreviver porque ele fazia então a contabilidade do pai dele, que agora tinha uma casa de comércio um pouco mais desenvolvida e tal, e ele recebia, vamos dizer, uma mesada para sobreviver. E era uma situação aflitiva para ele, e um dia ele está muito aflito e pede a Jesus a orientação, a inspiração, e ele vê se aproximar um espírito muito nobre, de intensa luz, que se identifica como Maria, a mãe de Jesus. Mas ele pensa, um espírito como Maria jamais iria vir até mim, eu nesse estado de aflição, de angústia. Mas o espírito com aquele poder, com aquela força espiritual,
assenhoreia-se dele e, através da psicofonia, da psicografia mecânica, escreve esta mensagem para ele: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Aí assinava Maria, serva do Senhor. E ele passa a fazer assim. Aí no início o colégio então funcionava na própria residência do Eurípides. E quando eles faziam então, iniciavam o estudo do Evangelho às quartas-feiras, vinham aqueles familiares dele lá da fazenda, que eram os seus alunos, a sua família lá da Fazenda Santa Maria. Mas, como haviam ali médiums de efeitos físicos, havia um fenômeno muito interessante, que havia uma amplificação da voz. Então, durante o estudo que eles faziam, toda a cidade de Sacramento ouvia. Então, é um relato interessante de uma mocinha, que agora era uma senhora idosa, né, mas relata que ela era criança, e dizia assim: quem está gritando, mamãe? Aí ela diz: aquele professor espírita lá no colégio. Havia por um fenômeno físico, espiritual, toda a cidade acompanhava o estudo do Evangelho. Muito interessante. E aí, todos se rendem ao bem, né? Ele começa, através da mediunidade, a curar um, a curar outro, e as pessoas passam novamente a levar os filhos para agora o Colégio Allan Kardec. E aí tem uma foto, né, do Eurípides sentado ali embaixo com os outros professores e os alunos lá do Colégio Allan Kardec. E aí tem esses casos muito interessantes. O Eurípides desenvolveu a mediunidade de cura, né? E a primeira cura que ele fez foi a cura do Carlos. Um dia ele estava lá na Fazenda Santa Maria e ele falou para o senhor Mariano, o tio dele: tio, onde é que mora o Carlos? E o senhor Mariano diz para ele: olha, o Carlos mora para trás dessa montanha, nesse sentido, alguns quilômetros, ele vive isolado. E aí ele disse: vamos visitar o Carlos, porque faz... Aí o senhor Mariano disse: amanhã vamos, Aí ele diz: não, nós precisamos ir hoje, porque faz 3 dias que o Carlos não come nada e não tem água. E ele não vai suportar a noite. E aí, o senhor Mariano diz: mas tem animais perigosos, nós vamos atravessar uma área de mata. E aí ele diz: mas nós não estamos a serviço de Jesus? Aí o senhor Mariano concordou: estamos, então vamos lá. E aí levaram os mantimentos, a água. E Carlos ele tinha lepra, já estava em estado avançado, e por isso ele vivia isolado, né, naquela casa. E ele vai e dá um beijo, então, na testa do Carlos, e então o Carlos é curado. Foi a primeira cura de Eurípides Barçanufo. Depois ele vai curar a mãe dele, que tinha aquela doença, aquelas dificuldades de epilepsia, de desmaios. E ele tinha uma capacidade muito rara, que é da bicorporeidade. E às vezes acontecia assim: ele estava dando aula, ele dava uma atividade, então ele sentava e ele meio que adormecia. E ele saía do corpo em desdobramento espiritual e ele ia auxiliar as pessoas. E aí tem casos muito interessantes que ele acorda assim e diz para os alunos: acabei de auxiliar num parto, é um lindo menino que nasceu, e o pai dele vem a galope para me buscar para fazer o parto, mas eu já fiz o parto.
Quando o senhor bater a porta, você se levanta, cumprimentem e sentem novamente. Aquela coisa, né? Dali a pouco, bate na porta, é o pai daquela criança, né? Preocupado, né? Pedindo, senhor Eurípides, eu preciso do seu auxílio porque a criança não está numa posição favorável para nascer e tal. E o Eurípides diz, não, mas eu já realizei o parto. Aí o homem não acreditou, disse, não, eu vim a galope, eu vim na maior velocidade que eu pude, e eu não vi o senhor passar pela estrada, né? E ele foi, então, acompanhou o pai. Chegando lá, a mãe da criança diz, mas senhor Eurípides, eu estou bem, não precisava ter retornado, vindo novamente. Então ele tinha essa capacidade que é muito rara. A gente vai ver isso em Santo Antônio de Pádua, que auxiliou num julgamento do pai dele, que estava sendo acusado de um crime, e ele, em desdobramento, sai de uma cidade e vai a Pádua lá e intercede e mostra quem era o culpado e inocenta o pai dele naquele julgamento. Mas são casos muito interessantes. E Eurípides, então, vai continuar no mundo espiritual, trabalhando pela difusão do espiritismo, pela recuperação das pessoas, especialmente aqueles médiuns que não exerceram adequadamente a mediunidade, que faliram na sua missão. Então, lá no plano espiritual, ele vai criar o sanatório Esperança, para receber esses espíritos em desequilíbrio e buscar auxiliá-los, viabilizando novas reencarnações. É um apóstolo de Jesus e continua a exercer esse messianato há milênios. E aqui eu queria trazer um pequeno vídeo que é de uma mensagem de Hilário Silva, um videozinho de 5 minutos, em que está lá no livro, acho que A Vida Escreve, que tem uma das passagens da vida de Eurípides e que retrata muito bem a nobreza desse espírito. Começara Eurípides Bassanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes,
e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Linda a mensagem, né? E para a gente encerrar, uma pequena mensagem dele, psicografada pelo Chico Xavier, em 1º de novembro de 1959, que tem como título Oração das Crianças. E ele vai dizer assim: Agradecemos, Jesus, o amparo de teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir-te o roteiro para buscarmos primeiro aprender e trabalhar. Cada dia, cada hora, concede-nos, doce amigo, a bênção de estar contigo, na bênção de nosso lar. Meus irmãos, façamos o bem que pudermos e confiemos em Jesus. Sabemos que Jesus é a nossa inspiração, mas esses espíritos nobres também são para nós roteiro, suporte, orientação. E que a gente possa, então, com essas experiências e esses testemunhos, refletir sobre como temos vivido e como poderemos, cada vez mais, seguir os passos de Jesus. Muita paz, então, e muita luz a todos nós. Eu vou pedir, então,
para a gente diminuir um pouquinho as luzes, para que a gente possa fazer agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe coletivo. E vamos nesse instante novamente buscarmos a figura do Mestre, o seu olhar de paz, de harmonia espiritual, te agradecendo, Senhor, por mais esta noite de atividades, pela oportunidade que essa encarnação nos traz para conhecermos o Teu Evangelho, para estarmos nesta pátria brasileira, onde a liberdade para estudarmos, para vivermos as lições que deixaste aqui no mundo. Ilumina, Senhor, a todas aquelas mentes e corações que ainda vivem distantes de Ti, do entendimento das leis do nosso Pai. Que possam as falanges de luz levar a cada mente, a cada coração, a Tua vibração de paz, de luz, de fé, de esperança, para que cada coração possa sentir-se fortalecido, amparado, iluminado, para que o seu caminho, a sua jornada, seja mais coerente, seja mais iluminada, mais feliz. Ilumina, Senhor, os nossos ambientes de trabalho, ilumina os nossos familiares, bem como todas aquelas pessoas que sabemos estarem passando pelas provações, pelas expiações, para que tenham condições de lutar, de vencer, de superar todas as adversidades. E todos nós que possamos aqui, Senhor, receber dos mentores espirituais os Teus fluidos de saúde, harmonizando e fortalecendo o nosso corpo, e de entendimento para a nossa mente, para o nosso espírito. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória, Santíssimo Deus e Pai Celestial. Meus irmãos, o passe foi ministrado. Agradecidos então a Deus, a Jesus, nós encerramos os trabalhos da noite de hoje. Muita paz e muita luz a todos nós. Que assim seja.